E aí pessoal, beleza? Vamos falar então das versões do Tigo 7, tá? Essa foi a primeira que começou a ser comercializada no Brasil e foi comercializada até meados de outubro de 2021. Depois veio a 7 Pro, que é a que eu tenho, que é mostrada aqui no canal. Aí veio a versão híbrida, né? E depois veio a versão Max Drive, que é igual a versão Pro, que veio com motor 1.6, só que com adicionalmente sistemadas, tá? Quais são as diferenças entre cada uma destas versões? Bom, esta primeira geração confesso que não me chamava atenção muito por conta do câmbio, que era de dupla embreagem, mas era seco, não era banhado a óleo como são as versões Pro, a combustão, né? A híbrida é com câmbio CVT, tá? E aí quem pesquisa um pouco aí sabe que câmbio de caixa seca tende a ter mais problemas, tá? É, o desempenho dele também não era lá essas coisas e tinha um consumo elevado, tá? Aí veio a versão 7 Pro, que esta sim, na minha humilde opinião, representa uma grande evolução, porque daí já veio com câmbio de dupla embreagem banhado a óleo, que é um câmbio mais confiável. Veio com a mesma motorização do Tigo 8, né, que é enfim, tanto o motor quanto o câmbio é o mesmo conjunto mecânico do Tigo 8, né? Veio com alguns recursos tecnológicos a mais, enfim, ficou um carro mais espaçoso, com melhor desempenho, uh, melhor consumo e mais confiável. Tá? Depois, na versão híbrida, pelo que acompanho nos grupos de proprietários, a primeira versão híbrida ela usa um mesmo conjunto dos 5 Pro. Tá? Então ele é um 1.5 com mais a bateria de 48 volts. Tá? Tá acontecendo queixas aí nos grupos de proprietários sobre o consumo. Acredito muito que seja por conta desse conjunto não cobrir o gap mecânico, tá? E aí a relação peso-potência acaba pegando para fazer com que na prática essa versão híbrida, que é um híbrido leve, tá, pessoal? Não é como o Corolla, que é o chamado híbrido full, em que os motores elétricos ajudam a empurrar mais o carro, ou como é no caso do Tigo 8 Pro, que daí é um híbrido plug-in, que ele chega a rodar usando apenas os motores elétricos, daí tu tem um nível de eletrificação mais alto, né? E aí por ele ser um híbrido leve, o conjunto mecânico ser bem abaixo do 1.6 em termos de entrega e a bateria de 48 volts ali que dá esse auxílio não ser o suficiente para cobrir o gap mecânico, acredito que seja por conta disso que na prática acaba consumindo mais combustível do que a versão a combustão, tá? Se estiver falando bobagem, fiquem à vontade para colocar aí nos comentários. O objetivo aqui é trocar ideias sobre produtos e de maneira despretensiosa, tá? Então, no final das contas, o que eu aconselho é a versão 1.6 e a versão Max Drive. Tá? A Max Drive, obviamente, é mais completa, né? E acredito que agora só esteja vindo com esta com pacoteadas, tá? Mas de resto é o mesmo carro, tá? Ele vai ter ali a mais é, o ACC, né? Adaptativo, o controle adaptativo, um tema já atualizado. Espero que essa atualização do tema clássico também venha para o 7 Pro normal, porque olha, o painel é praticamente a mesma coisa, né? Ah, tem frenagem de emergência, né? Que não tem na versão normal, mas a versão normal tem alerta de ponto cego, tem alerta
de tráfego cruzado, ela também tem alguns assistentes, mas com certeza a versão com Andas ela é um pouco mais completa, tá? Bom, essas seriam as 4 versões que atualmente existem do 7 Pro no Brasil. Ah, mas quais seriam as versões futuras, né? Terá uma versão básica? Eu vi aí em alguns grupos o pessoal da Caoa, que apoia a Caoa, falando de talvez ter uma versão mais básica. O que achavam de uma versão mais básica, daí com motor 1.5? Cara, na minha opinião, se colocarem o motor 1.5 vai acabar matando a experiência do carro, né? Porque o híbrido já deu uma certa decaída, vamos dizer assim, né? Se colocar 1.5 não vai ter... A diferença do 1.5 para o 1.6 ela é bastante grande, embora a litragem não diga tudo, tá? Mas são mais de 30 cavalos de diferença, são mais de 4 ou 5, se não tiver a bateria, né? São 4 ou 5 é, kgfm de torque de diferença, então o 1.6 ele é bem mais forte mesmo. Se vier uma versão mais básica com 1.6 e, e aí tirando, por exemplo, dá para tirar ajuste de banco elétrico, teto solar, abertura por presença e abertura elétrica do porta-mala, que são coisas que tem custo, né? Então, se vier uma versão com 1.6, eu acredito que seja mais adequada, né? Teve modelos aí no mercado no passado que teve ali uma versão com uma motorização muito inferior à versão mais top de linha, acaba dando uma disparidade muito grande do modelo, né? Lembro do Jetta quando tinha um 2.0 aspirado e o 2.0 turbo, era um outro carro, né? Completamente diferente a experiência. Eu acho que se vier na versão 1.5 vai ser quase isso que vai acontecer se comparado com 1.6, tá? Terá uma versão híbrida leve com 1.6? Cara, eu acho que é o que deveria ter vindo, tá, na versão híbrida. Eu acho que deveria ser o 1.6 com a bateria de 48 volts, e não o 1.5, tá? Não sei por que a Caoa fez isso. Na minha humilde opinião, acredito que a versão híbrida que veio deveria ser posicionada como uma versão de entrada do 7 Pro, visto que ela entrega menos desempenho e menos e não um consumo tão bom quanto esperado, tá? Talvez isso não estava previsto de acontecer na prática, mas essa é a minha humilde opinião. Fique à vontade aí para discordar, tá? Terá uma versão híbrido plug-in do 7 Pro? Eu acredito que sim, tá? Quem acompanha aí o que é lançado lá na China sabe que já tem a versão aí do 7 Plus, até esqueci de tirar a fotinha aí pra fazer o vídeo, mas minha intenção não é gastar muito tempo fazendo vídeo, mas eu acredito que tenha, tá? Já foi lançado em novembro de 2022, nós estamos em março, então como leva em torno de 1 ano e meio para homologar um novo modelo no Brasil, eu acredito que ele vai chegar aqui é, em aproximadamente 2 anos, tá? O que me leva a pensar que o Tiggo 7 Pro, como conhecemos, ele vai ter aí no mínimo mais 1 ou 2 anos de mercado, tá? Então, atendendo aí a média de mercado que outras montadoras adotam, que é de 3 ou 4 anos daquele modelo em linha, né? Lembrando que o Tiggo 8 foi lançado em 2020, então nós estamos em 2023, já está indo para o terceiro ano, tá? Não dá para colocar a mão no fogo, porque afinal de contas a montadora aí teve histórico de descontinuar modelos abruptamente, mas pelo que tudo indica, com base nessas informações, eu acredito que, que isso é o que vai acontecer, tá? Que o 7 Pro aí vai ficar aí mais pelo menos mais 1 ou 2 anos com essa carroceria que nós conhecemos, com esse design que nós conhecemos, e seguindo aí o período do mercado, que é de 3 a 4 anos. Beleza, pessoal? Era isso. Fiquem à vontade aí para trocar ideia. Valeu, abraço!